Olá, estamos iniciando mais um programa Conhecendo o Ministério Público. O teste do pezinho permite que doenças sejam descobertas precocemente e tratadas de forma adequada. Há muito tempo, um compromisso firmado entre o Ministério Público de Passo Fundo e instituições de saúde vem produzindo resultados. O controle da aplicação do teste vem sendo feito rigorosamente. Podemos dizer que os bebês estão 100% protegidos nessa comunidade. Portanto, para falar desse exitoso trabalho desenvolvido em Passo Fundo, convidamos a promotora de justiça Ana Cristina Ferrarese Cirne. Doutora Ana Cristina, é um prazer tê-lo aqui conosco no programa. Esse trabalho, nós gostaríamos de saber como começou esse belo trabalho que culminou depois em um compromisso lá com as instituições de Passo Fundo. Bem, o prazer também é nosso, porque é um trabalho realmente muito gratificante, que tem resultados extremamente positivos e que nós entendemos ser de extrema valia para os primeiros cuidados com a saúde e com a vida dos nossos bebês. Na verdade, ele é fundamentado não só na Constituição Federal e no Estatuto da Criança e do Adolescente, que reza ser dever do poder público, da comunidade, da sociedade em geral, atender de forma prioritária e absoluta a saúde, todos os direitos de nossas crianças, mas também numa lei estadual de 2000, que é a 11.450, e numa resolução do Conselho Estadual de Saúde, que determina a obrigatoriedade, de 2001 essa resolução, que determina então a obrigatoriedade da realização do chamado teste do pezinho, que é o rastreamento neonatal, em todos os bebês, de forma gratuita. E de forma que sejam feitas, então, quando necessárias, essas avaliações nas próprias maternidades, nos próprios hospitais, ou então nos centros de saúde. Esse é o teste do pezinho que se chama de básico e que detecta várias doenças graves e que podem ser evitadas. Então, ainda em 2001, convidamos as entidades hospitalares, todas de Passo Fundo, Hospital São Vicente de Paula, Hospital da Cidade, Hospital Pronto Clínica e Hospital Municipal Beneficente César Santos, mais a Secretaria de Saúde, Prefeitura Municipal de Saúde, Prefeitura Municipal de Passo Fundo, então, para nós podermos sistematizar, operacionalizar e fechar um círculo para que todas as crianças tivessem esse teste realizado e nós pudéssemos, então, ter um banco de dados, coletar dados e ter estatísticas de comprovação deste teste. Claro que tivemos a valiosa ajuda de pediatras, de médicos das instituições de saúde, porque realmente o teste do pezinho, ele não é uma coleta simples de sangue. Ela atende a determinadas normas técnicas de coleta, de armazenamento, de remessa aos laboratórios. Então, nós tivemos aqui passar por uma fase de treinamento de algumas pessoas dos hospitais, para que as crianças que permanecem hospitalizadas após o 3º dia de vida até o 30º, que é o período mais adequado para que se faça esse rastreamento neonatal, pudessem realizar o teste no próprio hospital. E as que não permanecem hospitalizadas, que é o maior número que se vê até agora, nós tivéssemos um controle das que teriam feito esse teste ou em laboratório particular ou no próprio centro de saúde. E os hospitais, doutora, eles foram receptivos a esta proposta do Ministério Público? Bem, assim, é super importante que se diga. Nós até chamamos de termo de parceria e não de termo de convênio ou de compromisso, porque tanto os hospitais quanto o gestor público de saúde municipal atenderam a esse chamado do Ministério Público, a esta articulação, dada a importância de que realmente esse direito à criança, um dos primeiros direitos à saúde da criança, seja assegurado. E esse teste é importante porque ele detecta várias doenças que podem ser tratadas ainda cedo. Sim. Hoje nós estamos na fase 2 do programa e em contato com a Secretaria Estadual de Saúde há pouco, já está sendo implantada a fase 3 desse programa no Rio Grande do Sul.
A fase 2, as principais doenças detectadas, que podem ser assim citadas, é hemoglobinopatia, a anemia falciforme, não é? O hipotiroidismo congênito, a fenilcetonúria, algumas dessas que causam retardo mental grave, retardo no crescimento, doenças dos bebês, e que realmente com esta prevenção e essa detecção precoce podem ser evitadas ainda mesmo antes de sua manifestação. E a doutora tem um balanço do que foi feito desde o início deste trabalho em Passo Fundo? Quantas crianças, quantos bebês foram beneficiados? Na verdade, assim, só se tu me der licença, assim, até para dizer como é que se faz essa coleta de dados e essa sistematização. Os hospitais remetem semanalmente à Secretaria da Saúde a relação de crianças nascidas e residentes em Passo Fundo. Nesta relação, a Secretaria da Saúde, então, em 30 dias, aguarda até o 27º dia do nascimento e verifica se a criança compareceu no centro de saúde para fazer o teste do pezinho. Já nessa oportunidade, ela faz a primeira vacina. Se ela não comparece, há a chamada busca ativa pela Secretaria da Saúde na casa e, dependendo das circunstâncias, se não houve o óbito neonatal ou, enfim, alguma situação excepcional, é feita até na própria casa da criança. Os pais que preferem realizar esse teste no laboratório particular, que existem outros tipos de teste do pezinho, que é o Master, Plus, estendido, ampliado, enfim, eles têm a obrigação de apresentar no centro de saúde até 30 dias do resultado do teste. E esse termo de compromisso dos pais é firmado ainda no hospital, em todos os hospitais, quando do nascimento da criança. Eles assinam esse termo de responsabilidade e todos são absolutamente receptivos a isso. Junto com a assinatura desse termo, eles têm também orientações sobre os benefícios da realização do teste e por isso que se diz que, dentre todas essa sistematização, operacionalização e coleta de dados, nós temos a segurança por números que as crianças, o teste do pezinho, pelo menos o básico, é feito em 100% das crianças em Passo Fundo. E a senhora trouxe esse balanço? Tem alguns números, por exemplo, se eu puder, o ano de 2000, vamos pegar assim, o ano de 2003, por exemplo. Sim. Tivemos 2.772 recém-nascidos residentes em Passo Fundo. Essa é uma diferença, porque Passo Fundo é uma sede regional de saúde, é um centro regional de saúde. Então, várias crianças nascem em Passo Fundo e não realizam o teste ali. A mãe só vem ganhar o bebê em Passo Fundo e volta. Aí nós temos uma outra contabilização desses testes. Sim. Tá, mas recém-nascidos residentes em Passo Fundo, tirando o número de óbitos neonatais, foram realizados 2.477 testes do pezinho no centro de saúde, nos domicílios e nos hospitais, e 290 em laboratórios particulares. Isso significa que 89,52% das crianças realizaram o teste gratuito ainda nos hospitais, nas suas casas, nos centros de saúde. E os pais, então, que preferiram realizar em laboratório particular, foram da margem de 10%. Em 2009, de 2.680 nascidos residentes em Passo Fundo, tirando 5 óbitos neonatais, também 89,50% realizaram o teste nos hospitais ou no centro de saúde e 10% em laboratório particular. Há um cadastro para cada criança e uma observação assim importante é que junto com o teste do pezinho, que o projeto piloto se iniciou em 2001, mas a assinatura do termo de parceria foi em 8 de agosto de 2002. Já em 2006, começaram a ser realizados, contabilizados, fiscalizados os testes da orelhinha feito em crianças num hospital de Passo Fundo e nas outras no centro de saúde. E para fechar esse círculo do rastreamento neonatal, ainda se faz também o teste do olhinho, quando do nascimento da criança. Certo. Doutora Ana Cristina, e como estas entidades parceiras dividem suas tarefas e compromissos? Como eu vinha dizendo, na verdade os hospitais, então, têm a obrigação
de coletar o sangue através de seus enfermeiros, auxiliares, de acordo com as normas técnicas, e remeter aos laboratórios de referência para a realização do teste dos bebês que permanecem internados. Por outro lado, também tem a obrigação de remeter a listagem semanal do número de recém-nascidos, de nascidos vivos, à Secretaria Municipal de Saúde, que faz o balanço. A Secretaria Municipal de Saúde, por sua vez, contabiliza esses dados e verifica e faz a chamada busca ativa das crianças que não compareceram para a realização do teste. O Ministério Público tem papel de articulação em todo esse processo, organização, sistematização desses dados também, fiscalização e também avaliações trimestrais do programa desde 2001. E dentre esses inúmeros testes realizados, foram poucos, mas nós tivemos casos de pais que se omitiram na realização, se opuseram à realização do teste, e 2 deles chamam a atenção porque foi um caso de questões religiosas, e um da mãe que havia falecido e que a avó acreditava não ser importante, embora toda a orientação, mas não foi preciso ação judicial. Nesses casos, o Ministério Público é acionado, então se faz um trabalho todo de extrajudicial de realização. Para realizar esse teste, tudo tem que ser muito rápido, porque é até o 30º dia de vida da criança, para que não dê resultados falsos, negativos. Mas não foi necessário ajuizar ações judiciais. Mas apesar dessa campanha toda de conscientização, parece que os pais ainda não entendem a importância do teste do pezinho. Eu vejo assim em Passo Fundo, porque isso vem de 2001 e o trabalho é realmente muito gratificante, porque há um empenho de todas as entidades parceiras e há um banco de dados que nos demonstra os resultados obtidos. Passo Fundo tem evoluído muito essa questão. Mesmo no teste esse básico que detecta doenças importantes, em alguns casos, alguns pais, por algumas questões culturais, religiosas ou até de desconhecimento, entendem que não seria importante a realização do teste, mas com a orientação do serviço dos hospitais e do centro de saúde, quando for o caso, e quando for o caso do próprio Ministério Público, que é acionado, e do Conselho Tutelar para isso, realmente nós conseguimos reverter esses resultados. A senhora tem aqui um folder, isso é material de campanha? É um dos materiais que entregue para os pais nos hospitais e de campanha pública, que diz o que é o teste do pezinho, não é? Que é feito com a amostra de sangue do recém-nascido, coletado a partir do 33º dia de vida, para detectar precocemente diversas doenças que causam lesões irreversíveis, tais como fenilcetonúria, que é um distúrbio genético no qual um dos aminoácidos presentes no leite ameaça a saúde do bebê e causa retardo mental grave, hipotireoidismo congênito, que é falta de hormônios produzidos na glândula tireoide, que pode causar deficiência mental e retardo no crescimento, e a anemia falciforme, que é uma doença por anormalidade na produção de hemoglobina, hemoglobinopatia, que é responsável pelo transporte de oxigênio para as células, tornando as crianças altamente suscetíveis à anemia e infecções graves. E é informado aos pais que eles têm direito, pelo menos, ao teste básico, que é realizado gratuitamente ou nos hospitais ou nos centros de saúde. O interessante também é que quando se faz essa busca ativa pelo centro de saúde, muitas vezes com o apoio do Conselho Tutelar, se verifica no núcleo familiar algumas vulnerabilidades que também são tratadas e trazidas à tona, então, em virtude desta organização e desse controle do teste do pezinho, como, por exemplo, crianças maiores sem vacinação, outros tipos de doença, muitas vezes até maus tratos, problemas de ordem socioeconômica, habitacional, são detectadas por essa visita da Secretaria da Saúde e do Conselho Tutelar e encaminhado, então, para a garantia dos direitos das crianças. E a senhora já passou por essa experiência, por exemplo, de pegar assim, um caso que os pais não levam a criança, né, até a maternidade, até o hospital para fazer o teste do pezinho, de ter que ir na casa, de fazer o teste no próprio domicílio. Isso já aconteceu? Sim. É que, na verdade, se a criança tem alta, antes do 3º dia de vida, 72 horas de alimentação, ela não pode realizar o teste no hospital porque não é adequado. O resultado não é o esperado.
Então, ela assina esse termo que eu falava para comparecer até o 27º dia de vida no centro de saúde onde será coletado o material. Como os hospitais repassam essa listagem ao centro de saúde e há um cruzamento de dados e essa criança, a mãe dessa criança, não comparece, se faz a chamada busca ativa e muitas vezes até na própria residência é coletado sangue. Esse trabalho é um trabalho muito bonito, né? Um trabalho que deveria ser seguido e, portanto, eu lhe pergunto, a senhora tem algum conhecimento em nível nacional, né, de algum trabalho semelhante a este, de fiscalização intensa para que os recém-nascidos façam o teste do pezinho? Não, eu não tenho conhecimento. Na verdade, nós queremos estender às outras cidades, primeiramente da comarca também, mas o problema em cidades menores é a questão das normas técnicas, procedimentais da coleta, do armazenamento, da remessa do material, do sangue coletado no recém-nascido, para que haja realmente um resultado satisfatório. Então, de início, nós acrescentamos para Passo Fundo o teste do olhinho e o teste da orelhinha. E as crianças também, que não nascem, que são residentes fora de Passo Fundo, mas nascem, óbvio que elas realizam o teste em Passo Fundo, mas esses dados que eu trago são realmente do que nós conseguimos controlar. E veja bem, por exemplo, em 2003 nós tivemos 28 alterações nos resultados para traço falcêmico de crianças, que poderiam várias doenças serem evitadas. Em 2004, 31, que é o que é a mais comum de ter esse traço falcêmico, que por causa retardo mental, não é? 32 em 2005, 25 em 2009, tivemos 3 casos em 2009 de hipotiroidismo congênito, de anemia falciforme, 1 caso. Aí esses casos depois são acompanhados pelo centro de saúde do município, encaminhados até aqui para Porto Alegre para a prevenção e o tratamento, e a criança já entra na rede de proteção. Eu queria que a senhora deixasse bem definido o papel do Ministério Público nessa tramitação toda, de garantir os direitos da criança. Sim, o Ministério Público, na verdade, ele tem, me parece, para mim, um trabalho fundamental na articulação entre poder público e sociedade. Não só nesse projeto Teste do Pezinho, mas em outros, como, por exemplo, nós temos também em 2 hospitais de Passo Fundo o registro da criança no próprio hospital. O Ministério Público pode e deve atuar preventivamente, antes que aconteçam ações, atividades, enfim, que possam prejudicar a criança. Especificamente no teste do pezinho, é um trabalho desenvolvido na área extrajudicial, na área de atribuições extrajudiciais do Ministério Público, articulando o poder público e a sociedade civil organizada, fiscalizando, monitorando, fomentando, incentivando, enfim, e fazendo acontecer, antes mesmo de qualquer outro tipo de termo de ajustamento de conduta ou de ação judicial, a efetivação de um dos direitos mais básicos da criança, que é o direito à vida e à saúde. E esse trabalho de conscientização da comunidade, o Ministério Público chegou a fazer alguma audiência pública, alguma coisa nesse sentido? Como é que funcionou isso? Na verdade, nós também contamos com o apoio muito grande da imprensa, das faculdades de Passo Fundo, das próprias faculdades ligadas ao tema, como medicina, enfermagem, e é um trabalho divulgado, muito divulgado em Passo Fundo e na região pela imprensa e por todas as pessoas que trabalham na área. Foram feitos alguns seminários de orientação, foram feitas também reuniões intersetoriais, e todo esse trabalho, eu repito, ele só é possível pelo efetivo comprometimento das entidades parceiras do Ministério Público. Na verdade, o que fizemos é organizar o procedimento que a lei, a resolução e o próprio ECA, o próprio Estatuto da Criança e Adolescente determina. É uma sistematização, uma operacionalização para que aconteça e para que nós possamos
colaborar para que o rastreamento neonatal em nível estadual possa abranger ainda mais doenças, como agora no nível 3 do programa, que abrange uma doença bem séria, que pode diagnosticar, que é a... Faltou uma coisa. Fibrose cística? Fibrose cística, exatamente, que ainda o teste do pezinho esse não detecta. Mas passando o estado para o nível 3 do programa, a fibrose cística pode ser detectada. Então, entendemos assim que se fizermos a nossa parte em cada um dos municípios, das comarcas, nós conseguiremos elevar o índice, a porcentagem de testes do pezinho realizado e certamente a prevenção é um melhor remédio. Quer dizer que a sua ideia lá na comunidade é abrir mais esse projeto, ampliar um pouco mais até para possíveis outras doenças que estão por vir? Acredito que sim, mas existe um número mínimo de testes a serem realizados em todo o estado para que possamos ampliar o número, a detecção de outras doenças. Isso é em nível estadual. Eu lhe pergunto porque até nós estamos aí com a questão da gripe, né? Então é um caso sério. Muito né? sério. E é uma coisa a se pensar. Exatamente, nós queremos ampliar e ampliar de uma maneira assim que possamos ter resultados satisfatórios e dignos, fidedignos da realização deste teste. E por isso é que tem que ser tudo muito bem pensado e planejado pelas instituições de saúde, por quem coleta o material, pela remessa desse material, por exemplo, nos domicílios, na chamada busca ativa, para não acontecer casos de falsos positivos ou falsos negativos. Comunidades que estão ali do lado de Passo Fundo, pode ir até a cidade e fazer o teste? Não, elas vão, realmente fazem. Até porque, como eu falei, Passo Fundo é um centro regional de saúde. Sim. E a comarca de Passo Fundo pertence aos municípios de Pontão, Mato Castelhano, Coxilha e Ernestina. Fora os outros municípios que existem nos arredores de Passo Fundo, onde as mães, muitas vezes, vêm ter seus bebês nos hospitais de Passo Fundo. As que permanecem internadas também, a elas esse direito é orientado e feito o teste do pezinho já no próprio hospital. Elas recebem orientação que, se derem alta, podem comparecer no centro de saúde e existe todo um mapeamento também das crianças não residentes em Passo Fundo que realizam ali o teste do pezinho em virtude do nosso termo de parceria. Bom, doutora Ana Cristina, eu queria deixar os 2 minutos finais do nosso programa para a sua mensagem, né, do Ministério Público de Passo Fundo. Bem, como eu dizia, eu entendo que, em termos de infância e adolescência, o tempo da criança e do adolescente ele é muito diferente do nosso. Então, tudo que pudermos fazer no sentido de prevenir doenças, de prevenir maus tratos, agressões, ou rompermos com o ciclo de vulnerabilidades que uma criança está inserida é extremamente positivo. Depois que acontece, temos um papel extremamente importante, que é o de repressão, mas que nunca chega ao ponto da importância de não ter acontecido na vida daquela criança um determinado fator. Portanto, entendemos que a comunidade, que a sociedade em geral, que as escolas, que os hospitais, que a imprensa tem um papel fundamental no sentido de divulgar as ações que são possíveis de serem feitas para as crianças, de denunciarem os possíveis abusos. Trabalhamos muito empenhados nesse sentido e sempre em conjunto com os órgãos governamentais, não governamentais e com a imprensa. Ok, doutora Ana Cristina Cirne, promotora de justiça na cidade de Passo Fundo. Mais uma vez eu gostaria de agradecer a sua participação e lhe dar os parabéns também por esse excelente trabalho que vem sendo feito já ao longo de mais de 8 anos, é isso? Quase 10 anos. Quase 10 anos. Isso. Muito obrigada e acredito que todas as entidades parceiras estão de parabéns pelo empenho, por acreditarem na causa da criança, por atenderem ao nosso chamado. Nós temos uma articulação muito forte no sentido da prevenção em Passo Fundo e eu acredito muito nessa força na proteção de nossas crianças e sempre queremos avançar mais. Muito obrigada pela oportunidade também de expor o trabalho. Ok.
Nós vamos ficar por aqui e na próxima semana voltaremos com mais um assunto de interesse da sociedade no Conhecendo o Ministério Público. Até lá!